Lá no Intercept Brasil. Vamos ler juntos aqui. Bico na igreja. Igreja Universal driblou a lei e contratou policiais militares como seguranças. Reportagem do Gilberto Nascimento. Vamos lá. Não são apenas reuniões nos templos e visitas aos batalhões, mas também empregos, ou melhor, bicos. Além de oferecer assistência espiritual a soldados em 24 estados, como divulgou o Intercept, a Igreja Universal também montou uma força de segurança à sua disposição, integrada por policiais militares. Processos trabalhistas e policiais que correm risco de punição detalham como a igreja liderada por Edir Macedo driblou a lei e o regulamento da PM para contratar, de forma irregular, soldados na ativa para atuarem como seguranças das empresas do grupo. A Igreja Universal respondeu ao inquérito em São Paulo e a ação civil pública em Rondônia e outra em Goiás por conta da terceirização de sua segurança também pela prática de contratação de PMs. O inquérito aberto em São Paulo correu em segredo de justiça e terminou com um termo de ajustamento de conduta, um TAC, firmado com a Procuradoria Regional do Trabalho. Nele, a Universal se comprometeu a não mais contratar seguranças como bico, entre eles policiais. Segundo o acordo, a igreja daí em diante passaria a manter os seus serviços de vigilância patrimonial e de transporte de valores por meio de empregados próprios, devidamente registrados, ou por meio de empresas terceirizadas legalmente construídas. Gente, estamos sem nenhum superchat, estamos fazendo uma live super bacana, fizemos lives importantes no final de semana. Se vocês puderem mandar contribuições, é muito importante aqui para a gente fazer bem o nosso trabalho, meus queridos. Eu conto com vocês se tornarem membros aqui também do canal. Nosso material exclusivo também está super bacana para vocês poderem acompanhar. Fala, Mago Vermelho, Final Fantasy V. Bom dia, querido. Luiz Giglione acho que não é mais membro, hein, gente? Assistiu o curso, Luiz? Para variar, não assistiu, né? Virem membros aí do canal, é muito importante, gente. Deixa eu ver aqui só, vamos continuar lendo aqui a notícia. O procurador do Trabalho, Marcelo Sampaio Costa, determinou naquele momento que a Polícia Militar do Estado de São Paulo fosse notificada sobre o acordo. Lá, o regulamento disciplinar da corporação, em seu artigo 13, item 26, proíbe exercer ou administrar o militar do Estado em serviço ativo, a função de segurança particular ou qualquer atividade estranha. Obrigado, Sandra, pelo cafezinho, queridíssima. Em serviço ativo, a função de segurança particular ou qualquer atividade estranha à instituição policial militar com prejuízo do serviço ou com emprego dos meios do Estado. Apesar de vedada, essa atividade chamada bico não é considerada um ato ilícito. As punições podem variar entre advertência, repreensão e detenção. Os outros estados têm regras semelhantes. Nas ações civis públicas em Rondônia e Goiás, a Universal também foi obrigada a interromper a contratação de policiais no trabalho informal. A decisão de 2020 do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Rondônia, a igreja foi condenada a pagar uma multa que chegou a R$380 mil. No Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia, a igreja também foi condenada, em 2016, a pagar uma multa de R$4 milhões. A penalidade, no entanto, acabou revogada depois de um recurso da igreja que argumenta que a lei e o regulamento se aplicam aos policiais e não aos contratantes. O tribunal, em decisão final, entendeu que o serviço da PM não configura trabalho ilícito, mas sim trabalho proibido, que no caso os policiais constituem infração administrativa a ser eventualmente apurada e punida no âmbito da corporação. A decisão suscitou uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 386, que reconhece a relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. O TST reconheceu a relação de emprego entre policial militar e empresas privadas nos casos em que os PMs foram contratados como bico. Nesse caso, o policial passa a responder por eventuais penalidades disciplinares e a empresa é condenada a pagar os direitos trabalhistas. O trabalho do policial nas horas de folga, no entanto, apesar de irregular, não chega a se configurar ofensa à população, a ponto de gerar um dano moral, de acordo com o TST. As contratações para a área de segurança da Igreja Universal são feitas hoje por meio de uma empresa do grupo, a Centurião Segurança Patrimonial LTDA, sediada em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, com filiais em vários estados. O Grupo Universal possui ainda uma outra empresa na área de segurança, a Armada Real Segurança Patrimonial, em Salvador.
A Centurião tem como sócios, entre outros, o bispo da Universal Adilson Higino da Silva e o presidente da Rede Record, Luiz Cláudio da Silva Costa, que também aparece no quadro societário da Armada Real. Os profissionais de segurança atuam na proteção de templos, na segurança de Edir Macedo e familiares, de bispos e de empresas do Grupo Universal, como a TV Record, o Banco Digimais, o Hospital Moriá e o Plano de Saúde Life, entre outras. Em uma audiência de 2019, o policial Carlos, que fazia segurança para o filho de Edir Macedo, Moisés, afirmou que não tinha horário nem para almoçar, comia quando era possível. O nome foi alterado, viu, gente, para preservar a identidade do policial. No inquérito aberto para apurar a contratação de seguranças terceirizados pela Igreja, a Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo constatou que a Centurião Segurança Patrimonial possui, em novembro de 2021, mais de 3,5 mil seguranças contratados, alocados em diversas sedes. O procurador Costa explicou que, como o foco era a terceirização, não foi detalhado quantos desses 3,5 mil seguranças seriam policiais. O inquérito tramitou em segredo de justiça. A Universal informa possuir 12,3 mil templos em 5 continentes. A Centurião, no entanto, só contrata PMs, disse a advogada Márcia Cajaíba, que atuou em casos de 80 policiais que trabalharam na informalidade para a Igreja e empresas do grupo. Segundo ela, ao menos outros 20 escritórios espalhados pelo país teriam movido ações de PMs contra a Universal, reivindicando direitos trabalhistas. A advogada diz que o número de policiais contratados pela Igreja até 2013 seria bem maior do que os 3,5 mil seguranças detectados pelo Ministério Público do Trabalho, segundo os relatos que ela ouvia de policiais para quem advogou. Na época, segundo os PMs, era mais comum o transporte em carros fortes de altas somas de dinheiro recolhidas nos templos, vindas dos dízimos e ofertas, o que exigia um número bem maior de seguranças. Líderes importantes da Universal já foram flagrados em trânsito com malas de dinheiro, como foi o caso do bispo e então de deputado federal João Batista Ramos da Silva, detido em um avião Cessna 525 Citation, em 2005, com 10,2 milhões em valores da época. O bispo disse que o dinheiro vinha para São Paulo e teria sido arrecadado em templos do Amazonas e do Pará. No mesmo ano, o pastor Jorge Hilton, então deputado estadual que viria a ser ministro do esporte no governo Dilma Rousseff, foi flagrado no aeroporto de Pampulha, em Belo Horizonte, com 600 mil em espécie distribuídos em 11 caixas de papelão. Gente, vamos mandando superchats aqui para a gente manter a nossa live. Mandem pequenas contribuições. R$5 ajuda muito, R$1 ajuda muito. É muito importante para todo mundo poder ficar bem informado, meus queridos. Estamos com quase 60 pessoas aqui nos assistindo. Você pode ajudar com um superchat ou dando um like e compartilhando a live. É muito necessário aqui que vocês façam essa ajuda conjunta para a gente fazer o nosso trabalho. Depois, com a era digital e com a compra do Banco Renner, hoje Digimais, adquirido oficialmente em 2020, a necessidade de um efetivo gigantescos nas ruas e no ar diminuiu. Policial que fazia segurança para o filho de Edir Macedo afirmou que não tinha horário nem para almoçar. Um dos policiais ouvidos pelo Intercept, Rogério, disse que quando se desligou da igreja em 2018, haviam 1,8 mil PMs trabalhando de bico e outros 200 registrados em carteira por meio da Centurião só no estado de São Paulo. Um ex-PM, Leonardo, pediu exoneração em 2021, afirmando que era perseguido pelos superiores devido às suas posições políticas e ao seu comportamento pessoal. Me disse ter informações por meio dos colegas de que o trabalho de bico continuaria normalmente hoje na igreja. Segundo ele, há PMs que recebem ainda por fora, policiais reformados que continuam prestando serviços e outros atuando supostamente como voluntários, em troca de promessas de benefícios como transferências ou indicações políticas que seriam feitas por meio do Republicanos, que é o partido político ligado à Igreja Universal. De acordo com Leonardo, alguns PMs integram uma espécie de conselho que busca integrar esses policiais que trabalharam na segurança às atividades religiosas. Em uma nota enviada ao Intercept, a Polícia Militar de São Paulo afirmou que instaurou um procedimento para apurar os fatos sobre a denúncia de que os PMs estariam sendo doutrinados. Sobre o tema de ajustamento de conduta, a instituição afirma que foi notificada, mas não há registro de novos casos de PMs atuando para a Igreja Universal, nem de possível cobrança de direitos trabalhistas. Cabe ressaltar que toda e qualquer denúncia de trabalho de integrantes das Forças de Segurança do Estado de São Paulo, fora de instituições policiais, mesmo nos horários de folga,
Brigadão lendário pelo seu um continho aqui nos ajudando muito. São rigorosamente investigadas pelas respectivas corregedorias, disse o PM. Aos policiais civis e militares é vedado o exercício de qualquer atividade comercial, participação em sociedade comercial, salvo na condição de acionista ou cotista. O Intercept enviou uma série de perguntas para a Igreja Universal. A instituição afirmou que tem contrato de prestação de serviços com a empresa Centurião, que é uma empresa de segurança privada devidamente autorizada pela Polícia Federal, e que as questões deveriam ser enviadas à empresa, mandando-nos a pergunta à Centurião, mas não houve resposta. Dupla jornada. Um ex-pastor da Universal, que já se identificou como Jar e evita dar o nome completo por ser parente de um bispo da igreja, também garante que os policiais militares continuam atuando nos templos. Segundo ele, dos 3,5 mil seguranças contratados pela Centurião até 2021, 2 mil seriam PMs, 700 trabalhando em São Paulo, outros 700 no Rio e 600 pelo Brasil afora. Os demais seriam apenas seguranças porteiro, afirmou ele. De acordo com o pastor, há uma preferência pela contratação de policiais por eles já possuírem arma pessoal, além de arma da corporação. Ou seja, os caras cortam custo, né? E terem autorização para utilizá-la. O simples vigilante não policial não pode, por exemplo, utilizar uma arma numa área pública, em frente aos templos só no seu interior. Para J, isso faria com que locais como o monumental Templo de Salomão, que eu já fiz reportagens sobre ele, sede da igreja no bairro do Brás, em São Paulo, tivesse a sua segurança comprometida. A contratação de PMs para a segurança privada como bico diminuiu, segundo a advogada Márcia Cajaíba, após ações civis, inquéritos e decisões da Justiça do Trabalho. Quando ganhamos uma ação e a igreja foi obrigada a depositar 700 mil na Justiça, a Rádio Peão, expressão usada em empresas para designar mensagens não oficiais que circulam nos corredores, espalhou e outros PMs passaram a nos procurar, contou. Para diminuir as ações na justiça, a contratação pela Centurião passou a ser priorizada e a empresa de segurança ganhou força. A decisão de priorizar a contratação de PMs para a segurança tem uma outra forte motivação: o treinamento específico necessário, o que significa uma substancial economia de custos. É o que eu falei para vocês, os caras não querem, os caras colhem o dízimo do jeito que eles fazem e não querem pagar direito. Lendário mandou aqui: tô sem grana, mas não sou bandido de farda e ou distintivo, muito menos pastor. Eu milito pelo ateísmo. É isso aí. Boa, meu querido. A gente tá acompanhando. Adelaide mandou aqui: aqui tá um verão delicioso, Pedro. Muito bom, Adelaide. Bom verão aí na Noruega, minha querida. Que bom que tá quente aí. Não é uma mão de obra que está aí da própria empresa da formação de vigilância, é uma mão de obra do Estado que está na mão do Edir Macedo, criticou a advogada Cajaíba. Ela ainda apontou outros problemas. Os policiais têm jornadas de 12 horas e folga de 36 horas, pois precisam estar descansados, mas não descansam, pois vão trabalhar para a igreja e outras empresas. Eles têm expertise do treinamento que não devia ser explorada pela iniciativa privada. Além do mais, tem acesso a informações privilegiadas. O policial sabe quais são os locais com a maior incidência de crimes, quais problemas existem em cada local. É uma concorrência desleal contra as empresas de segurança. Vista grossa, por ser uma atividade vedada, mas não ilícita, além de muitas vezes necessária como complemento de renda, já que o salário médio dos policiais no Brasil é de R$ 5.000, esse tipo de bico dos PMs passou a ser, de certa forma, tolerado por governos, secretários de segurança e chefes de batalhões. O policial não pode fazer a segurança privada em lugar nenhum, mas já desistiram de controlar isso há muito tempo. Tanto que a escala do policial é de 12 horas de trabalho, 36 de descanso, e tem um dia de folga para fazer a segurança, constatou o cientista político Guaraci Mingardi, um ex-investigador da polícia e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O policial não pode exercer outra função a não ser a de professor, como é regra do funcionalismo público, mas a verdade é que o policial vende proteção. Quando um PM é denunciado por fazer bico, ele pode pegar cadeia de até 3 dias em presídios militares. Mas para as empresas, como é caso também da igreja, não acontece nada. Governos também procuraram não criar dificuldades para as grandes redes de supermercado ou multinacionais de produtos eletrônicos, disse a advogada Cajaíba. Em São Paulo, nos anos 90, quando houve um aumento de violência e casos de sequestro, tornou-se comum empresários de grandes empresas contratarem policiais para sua segurança.
Para as empresas, no entanto, hoje o risco de contratar o PM informalmente é que depois pagar indenizações na justiça. Já desistiram de controlar isso há muito tempo. Empresas, então, estariam contratando agora com registro, mas um ou outro PM ouvido, Manuel, que trabalhou para a Universal e se desligou em 2015, disse não acreditar nessa hipótese, pois quem aceitasse o registro na carteira teria problemas com a corregedoria da Polícia Militar. Mas para a iniciativa privada, essa solução é boa, pois se houver problema, quem vai responder ou ser punido é o policial, afirmou Márcia Cajaíba. O Tribunal Superior do Trabalho também colocou o seguinte: se você explorou essa mão de obra, você vai pagar todos os direitos como empregado. E se existe ilegalidade, cabe ao Estado, que tem um decreto sobre o tema, aplicar a punição. Por isso, por conta do risco de prisão, os PMs da ativa procurados pelo Intercept evitaram dar seus nomes e revelar outros detalhes. Mesmo aqueles já reformados ainda estão sujeitos a penalidades, pois podem ser alijados da corporação e perderem benefícios caso cometam algum ilícito. O policial Rogério falou com a reportagem por cerca de 15 minutos, mas alegou ter um compromisso e propôs continuar a conversa 3 dias depois. Em 2 novos contatos a seguir, recuou. Eles são muito violentos. Se souberem quem falou, vão fazer de tudo para me prejudicar, justificou. Outros policiais contatados também evitaram se manifestar. O cientista político Guaraci Mingardi considera grave o fato de policiais se tornarem dependentes de uma instituição religiosa. Isso é um problema maior. Tem muita gente hoje dependente dessa instituição. E eles podem pressionar para isso. É complicado. Quando uma instituição tem muita penetração na outra, eles acabam se confundindo. E você vai ver religião misturada com polícia e segurança. Não podemos misturar essas coisas, temos que lembrar que o Estado é laico, argumentou. Pagar 3 mil policiais para fazer a segurança de uma instituição não é a mesma coisa que fazer uma segurança de uma padaria. O procurador Marcelo Costa disse ao Intercept que, havendo denúncia de que o acordo firmado em São Paulo para não contratação de terceirizados, entre eles eventualmente PMs, não esteja sendo cumprido, o Ministério Público do Trabalho vai aguardar a notícia e vai agir como deve agir. Mandem superchat, gente. Muito importante aqui para a gente manter a nossa live. Vamos aqui nos engajando, como a gente fez no final de semana, meus queridos. A gente precisa da ajuda de vocês para que todo mundo fique por dentro de tudo, meus queridos. Vão mandando contribuições, vão ajudando aqui a gente. 82 pessoas nos assistindo e temos aqui 83 likes. Vamos chegar em 100 likes, gente. Muito importante aqui. As contratações de PM se somam ao fato da igreja prestar, por meio do seu programa universal nas forças policiais, o que chama de assistência espiritual para forças de segurança. O Intercept mostrou que só neste ano aconteceram mais de 70 encontros sem nenhum tipo de convênio que envolveram altas autoridades de várias forças policiais diferentes do Brasil. São Paulo, estado governado por Tarcísio de Freitas, do Republicanos, partido ligado à Igreja Universal, foi o estado com maior número de reuniões. Para o deputado petista Paulo Reis, da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Universal pode estar formando uma milícia religiosa. Ex-PM policial civil licenciado, o parlamentar encaminhou representações ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público de São Paulo, pedindo apuração e providência sobre o deslocamento de PMs em horário de serviço aos templos da igreja. A Polícia Militar de São Paulo disse ao Intercept que não mantém qualquer convênio com a Igreja Universal ou outra entidade religiosa. Esporadicamente, uma instituição realiza operações de revista à tropa, ações de orientação e reuniões de apresentação de indicadores criminais na região em áreas externas aos batalhões, de modo a acolher e alocar adequadamente todo o público presente. Esses espaços são cedidos voluntariamente por clubes, igrejas, universidades e prefeituras. Tais reuniões são pontuais e promovidas de acordo com a necessidade de cada unidade, que entra em contato com alguma instituição próxima que possa ceder o espaço. Então é isso, gente. Reportagem muito completa aí do Intercept Brasil.